boa tarde a todos. Estamos iniciando a gravação da nossa aula de hoje. Essa aula está sendo gravada, vai ser disponibilizada no canal do YouTube para que os alunos que não puderam comparecer pontualmente tenham a oportunidade de assisti-la em reprise. Vamos, então, falar hoje sobre a execução do processo do trabalho. O que ocorre? Nós tínhamos um planejamento de falar hoje sobre ação rescisória e mandado de segurança. Eu verifiquei que os slides não estavam no portal e eu acreditei que eles estivessem. Então, como eu verifiquei hoje de manhã que eu não tinha esses slides ainda prontos, revisados, aperfeiçoados, eu preferi antecipar, ou melhor, inverter as aulas, né, da aula 11 hoje e deixar a aula 10 o tema da aula 10 para a semana que vem. Isso não tem nenhum prejuízo no nosso acadêmico, e a gente vai, então, poder falar hoje sobre a execução no processo do trabalho, já tendo material disponibilizado há mais de um mês no portal que facilita o estudo de vocês, certo? Então, hoje a gente vai falar sobre o processo do trabalho. Vale a pena a gente falar sobre a nomenclatura execução. Por quê? Antes do CPC de 2015, falava-se em duas espécies de execução. Um processo de execução por título executivo judicial, aquele título executivo que, em regra, é formado por um processo de conhecimento, ou ao menos no âmbito da atividade jurisdicional do Estado, certo? Ou equiparado a ele. E os títulos executivos extrajudiciais, títulos de créditos, contratos, acordos extrajudiciais e demais títulos, né, que tenham, então, essa chamada eficácia executiva. O que é que acontece quando ele tem essa eficácia executiva? Ele pode ser objeto, né, ele pode dar aso, ele pode dar início a um processo de execução, que é um processo judicial, com finalidade satisfativa. Ora, o que é essa finalidade satisfativa? Na verdade, é satisfazer o crédito, é efetivar o cumprimento daquela obrigação que está fixada num título com esse status, né, de título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial. Então, a gente tinha esses dois tipos de execução antes do CPC de 2015. Na prática, não mudou muito. O que mudou foi a nomenclatura, certo? Algumas alterações pontuais, mas o principal aqui que eu quero falar para vocês foi a mudança da nomenclatura, porque a chamada execução de título executivo judicial passou a se chamar fase de cumprimento de sentença, trazendo aí mais racionalidade a partir da perspectiva de que o processo ele é sincrético, né? Não temos um processo de conhecimento, outro de execução, não seriam dois processos distintos, mas apenas fases de um mesmo fenômeno, que é o processo judicial. E daí, então, a gente passou a chamar a execução que se funda em título executivo judicial, de cumprimento de sentença, e a execução fundada em título executivo extrajudicial, aquele título que fixa uma obrigação e que tem a chamada eficácia executiva, assim como tem também o título executivo judicial, né? O título executivo extrajudicial não é um documento qualquer, ele tem eficácia executiva, e por isso ele vai ele pode ensejar a propositura de uma execução. E aí, esse título executivo extrajudicial dá início diretamente ao processo de execução, diretamente. Não a fase de conhecimento para dizer, ora, essa obrigação é devida ou não é devida. Não. Se o título tem eficácia executiva, não se discute mais se a obrigação é devida ou não é. Vai simplesmente para a fase satisfativa, para o cumprimento da obrigação. Então, a gente tinha aí esse processo de execução, que tinha o nome de processo de execução e que agora ele tem o nome de processo de execução. Não mudou nada, só mudou o outro, que entende-se agora
como uma fase do cumprimento chamada de cumprimento de sentença. Já se entendia que era uma fase do processo sincrético, mas se chamava processo de execução, mudou a nomenclatura para a fase de cumprimento de sentença, ok? Aí você tem toda a sistemática que vocês já aprenderam ou vão aprender lá em processo civil, que tem todo o regramento do processo de execução, chamado de agora de cumprimento de sentença, que é aquele baseado em título executivo judicial, e aí tem todo esse regramento. Já o regramento aplicável às execuções por título executivo extrajudicial, que é a execução propriamente dita, essa vai ter um regramento bem menor, mais enxuto. Por quê? Porque só está ali aquilo que é diferente do procedimento de cumprimento de sentença. O que for igual, você vai aplicar por analogia. Você vai trazer onde o regramento aplicado aos processos de execução não eles tiverem sido omissos, você vai trazer ali por analogia pela norma que se aplica à fase de cumprimento de sentença, obviamente observando sua compatibilidade. Isso aí a gente está falando de processo civil ainda. A gente ainda nem chegou no processo do trabalho. No processo do trabalho, essa sistemática é a mesma, embora a gente não tenha aqui na CLT uma alteração legislativa para mudar a nomenclatura da execução trabalhista para cumprimento de sentença. Mas a ideia é a mesma, é um processo sincrético que vai consistir aí numa fase do processo do trabalho. Essa fase tem uma natureza satisfativa, obviamente que a fase cognitiva, que é a fase do processo de conhecimento, que a gente viu até agora, até a aula passada, né? Essa fase cognitiva, ela não... essa fase cognitiva, ela não tem apenas natureza exclusivamente cognitiva, ela vai ter outros elementos satisfativos também, você vai ter tutela antecipada, você vai ter uma série de imbricamentos aí na natureza dos atos. Nem todo ato vai ter especificamente uma natureza cognitiva, assim como aqui, na fase de cumprimento de sentença e na execução, a gente vai ter também momentos, institutos, que vão ter alguma influência, algum aspecto cognitivo também, não apenas satisfativo. Não à toa se fala que o processo é sincrético. Bem, professor, dê um exemplo dessa mescla, dessa hibridez. A gente pode falar na liquidação por artigos, certo? Na liquidação por artigos, a gente vai ter a necessidade de provar fato novo, então vai ter aspectos cognitivos aí, vai analisar a prova, enfim. A gente vai ver isso no momento oportuno, que a ideia que eu quero traçar é que as naturezas, elas não são puras no seu maior sentido, certo? No seu sentido mais extremo. Elas têm uma certa homogeneidade, embora na fase executiva ou na fase de cumprimento de sentença prevaleça aí a natureza satisfativa dos atos e não cognitiva. Explicado então essa dualidade de procedimentos, tanto no processo civil quanto no processo do trabalho, e as repercussões acerca da nomenclatura, antes da gente iniciar o assunto propriamente dito, eu quero compartilhar com vocês minha tela para eu comentar com vocês as questões da nossa avaliação oficial 1, ok? Eu vou comentar com vocês essas questões e vocês sabem que vocês têm um prazo regimental para recorrer do resultado da prova, da correção. Isso aí vai ser apreciado pelo professor e, havendo manutenção da decisão, vocês podem recorrer para a coordenação para, eventualmente, modificar, para a coordenação designar uma banca e aí sim, após a análise da sua resposta, modificar ou não a sua nota, ok? Vamos lá, então. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Imagino que vocês já estejam vendo a minha tela. E aqui vocês olham o caso prático 1,
que fez parte da prova de vocês na semana passada. Aqui está a primeira questão, na qual se pergunta sobre o prazo para a apresentação, na verdade, o prazo para a realização da primeira audiência nesse processo, em que José ajuiza uma ação em face do município de Salvador e do seu empregador, empresa A, certo? Em litisconsórcio passivo. E aí eu pergunto para vocês, qual a data em que deve ser marcada, a data mínima, né, para ser marcada essa audiência, respeitado aí o interstício, para que os réus apresentem sua defesa. Qual é a resposta que eu queria de vocês aqui? Vejam aqui, ó, que a notificação foi recebida em 22 de abril, pela manhã. Então, vocês vão verificar que o dia 22 de abril, está aqui na tela, uma quarta-feira, ele não conta, certo? Não contamos o dia da notificação. A gente vai começar a contar o prazo para que seja respeitado o direito de defesa dos réus, das reclamadas. Então, começa com 23 e 24 dias úteis, vocês já sabem que os prazos no processo de trabalho são dias úteis. Quinta e sexta, 2 dias aí, a gente já tem. Aí retoma aqui dia 27, continua dia 27. 27, 28, 29, 5 dias. Mas não são 5 dias aqui. Por quê? Porque as pessoas jurídicas de direito público têm prazo em dobro para se manifestar no processo. Artigo 183 do CPC, que eu falei para vocês que se aplicava no processo do trabalho. Então, a gente tem o quinto dia aqui, dia 29, aí tem 30, é o sexto dia, primeiro, feriado, segundo, terceiro, não são dias úteis, então, 30 é o sexto dia, dia 4 é o sétimo dia, 8, 9, 10, então, 5, 6 e 7 são os dias 8, 9 e 10 da nossa contagem, certo? Então, o dia 7 é o último dia do interstício, e aí essa audiência pode ser marcada a partir do dia 8, certo? Então tem que respeitar o interstício de 10 dias contado aí o último dia do prazo, esses dias são dias úteis, ok? E vocês vão ver que a partir do dia 8 de abril é que pode ser realizada essa audiência inaugural do processo de José da Silva. Muitas pessoas responderam com o prazo de 5 dias, mesmo que tivesse errado na conta, se tivesse me dito que era 10 dias, eu teria aceitado, certo? Mas algumas pessoas erraram falando que o prazo era de 5 dias, outras erraram falando que o prazo era de 20. Aí eu disse, professor, por que 20? Onde foi que acharam 20? No CPC de no CPC de 1973. Alguém pesquisou aí o CPC e esqueceu de observar que não estava no CPC vigente, mas no CPC revogado, quando o prazo era em quádruplo, agora não é mais, é em dobro para esse interstício, certo? E aí, quem vacilou nesse ponto aí também errou a questão. Vamos lá. Considerando que a empresa A e o município possuem procuradores diversos um do outro, que seus procuradores estão vinculados a escritórios de advocacia distintos, há prazo em dobro? Não, não há. OJ 310 da SBDI 1 do TST, ok? Não se aplica o prazo em dobro do 229 a litisconsórcio com procuradores diferentes em razão da celeridade no processo do trabalho. Bem, caso prático 2. Quanto a Pitágoras, que procurou de propósito a suspeição, criar uma suspeição em face do juiz titular da vara, que estava, como é que eu posso dizer, incumbido de processar e julgar o processo no qual Pitágoras era reclamante, em razão da sua competência na Justiça do Trabalho. Ele deve se declarar suspeito, o juiz? Não. Fundamente sua resposta, não deve, porque o Pitágoras procurou de propósito nos termos do artigo 801, parágrafo único. Ok? Se alegar a sessão de suspeição, salvo sobrevindo novo motivo, certo? Ele não, se o recusante houver praticado um ato pelo qual já consentido na pessoa do juiz, não poderá alegar suspeição, salvo sobrevindo novo motivo, e também não pode ser admitida a suspeição
se no processo constar que o recusante deixou de alegá-la anteriormente, quando já a conhecia, ou que, depois de conhecida, aceitou o recusado, ou, finalmente, aqui sim nossa resposta, se procurou de propósito o motivo de que ela se originou. A letra B pergunta qual o procedimento. O procedimento, você tem aí tanto um procedimento lá de 48 horas, um prazo de 48 horas, na CLT, quanto o procedimento do artigo 146, parágrafo 1º do CPC, faltou um C, certo? Que vocês poderiam colocar aqui, que se complementam, ok? Então, o juiz vai ordenar imediatamente a remessa dos autos ao substituto legal, caso contrário, ele determina a autuação em apartado da petição, no prazo de 15 dias, apresenta suas razões, quem vai julgar isso é o tribunal. Se o tribunal disser que ele é suspeito, o juiz vai ser condenado em custas e os autos vão para o seu substituto legal. Se o juiz disser que ele... isso se ele entender que não é suspeito. Esse, então, é o procedimento, ok? Se o juiz entender que é suspeito, aí ele mesmo já remete para o substituto legal. E o caso prático 3 vai nos falar sobre Parmênides. O que aconteceu aqui? Na audiência inaugural, o juiz questionou o reclamante sobre a possibilidade de antecipar o valor para a perícia. O juiz agiu corretamente, condicionando a perícia à antecipação de valores? Fundamente sua resposta: não é cabível no processo do trabalho a exigência de antecipação de valores de perícia. Isso está na jurisprudência do TST e também foi pela reforma trabalhista. E se o juiz fizer isso e condicionar, cabe um mandado de segurança, porque é direito líquido e certo do reclamante realizar essa perícia, produzir essa prova, certo? Independentemente dele fazer qualquer depósito prévio. E ele poderá, então, fazer isso, ele poderá por mandado de segurança, e esse mandado de segurança, ele exige que a parte esteja assistida por advogado, ok? Não está no âmbito do jus postulandi das partes no processo do trabalho. Bem, esse é o gabarito da nossa prova, ok? Aqui eu vou fechar e a gente retoma a nossa aula. Pedro chegou aqui. Vamos lá, então, falar um pouco mais sobre a execução no processo do trabalho. Bem, quem é que pode promover a execução no processo do trabalho? E aqui a gente está falando tanto do cumprimento de sentença quanto da execução. Hoje a gente vai traçar linhas gerais sobre a execução no processo do trabalho, compreender o que é a execução, como funciona, certo? Algumas regras específicas, mas a gente não vai aprofundar de maneira especializada em cada ponto da execução. A gente vai apenas traçar esse panorama geral, porque é o primeiro contato de vocês. Então, a execução ela pode ser promovida por quem? Primeiro, ela pode ser promovida pelas partes, certo? Pelas partes, provocação das partes, por mera petição nos autos, pedindo para dar início à execução. É permitida a execução de ofício pelo juiz ou presidente do tribunal? A reforma trabalhista modificou esse aspecto, fazendo com que a execução só possa ser promovida de ofício pelo juiz ou presidente nos casos em que as partes não estejam representadas por advogado, ou seja, nos casos em que elas estejam no exercício do jus postulandi, ok? Somente aí é que o juiz ou presidente poderá iniciar a fase de execução e, a partir daí, então, a gente vai vai ter o início do processo de execução dessa fase satisfativa do processo, que é sincrético, ok? Qual é a finalidade da execução? Eu falei para vocês, é satisfazer o direito do credor. Ela é uma fase satisfativa, ela visa a satisfação do direito do credor que já está acerca do qual não paira dúvida acerca de sua exigibilidade, certo? Isso está imposto
muitas vezes num comando de sentença, certo? Mas também pode estar num título executivo, certo? Num título com eficácia executiva, título extrajudicial. No título judicial ou num título extrajudicial. A gente já viu isso também no começo da aula. Bem, toda sentença vai dar ensejo a um processo de execução? Não, nem toda sentença dá ensejo à fase de cumprimento de sentença ou um processo de execução. As sentenças meramente declaratórias ou as sentenças meramente constitutivas, elas não dão ensejo a processo de execução. Porque a declaratória, ela simplesmente declara a existência ou inexistência de um fato ou de uma determinada situação jurídica, e aí, como é que eu posso dizer, ela já, uma vez declarada, ela já cumpre o seu propósito, e as constitutivas, elas simplesmente alteram o status jurídico das partes no aspecto, num plano, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Elas alteram o status jurídico das partes, mas não necessitam, para serem cumpridas, de nenhuma conduta fática, de nenhuma conduta prática. Por exemplo, uma sentença lá no âmbito civil, uma sentença que decreta divórcio. Você vai executar, vai fazer a tutela satisfativa, cumprimento de sentença de divórcio? Não, por quê? Porque saiu a sentença de divórcio e já está divorciado, certo? É a alteração, certo? Então, altera-se o status das partes no mundo jurídico e não no mundo fático, certo? Então, não há necessidade de tutela satisfativa nas sentenças meramente constitutivas, nem nas sentenças declaratórias. Onde é que estão as normas que regulamentam o cumprimento de sentença e a execução? Primeiro, aqui no processo do trabalho, a gente vai primeiro consultar a CLT. Tem normas que tratam da fase satisfativa, sim, na CLT, ok? E a própria CLT, no artigo 889, prevê aplicação subsidiária, certo? De outras normas. Veja que o artigo 769, que a gente conheceu até agora, falava de aplicação subsidiária no processo do trabalho, trazia como fonte primária da aplicação subsidiária ou supletiva o processo comum. O que é o processo comum? É o CPC, certo? Aqui, no artigo 889, não é o CPC a nossa fonte primária. A gente vai encontrar normas acerca da tutela satisfativa na CLT, vai encontrar na Lei 5584 de 70, que é a lei do processo, do rito sumário no processo do trabalho, e a gente vai encontrar outra fonte normativa, aí essa aplicando de maneira subsidiária, por força do artigo 889, a gente vai encontrar a Lei de Execução Fiscal, a lei que se aplica às execuções fiscais da dívida ativa da União, certo? Então, a lei que vocês vão estudar lá em direito tributário, em processo tributário, lei dos executivos fiscais, ela se aplica aqui no processo do trabalho de maneira subsidiária, antes mesmo do CPC. Mas em que momento? Quando a gente estiver falando em execução, quando a gente estiver falando em cumprimento de sentença, ok? Nesse ponto do processo, nessa fase do processo, onde a gente já está buscando satisfazer a tutela que foi concedida na fase de conhecimento mediante a decisão judicial, por exemplo, a gente vai observar aqui o artigo 889, que vai nos dizer que os trâmites incidentes do processo de execução, eles são aplicáveis naquilo, a esses trâmites incidentes, a eles são aplicáveis naquilo que não contravierem a CLT, o título da CLT específico sobre execução, vão se aplicar os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais para cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública Federal. Que lei é essa, professor? Lei 6.830 de 1980.
Então, o artigo 769 da CLT não refere-se à execução, ele não se aplica à execução. Lá ele vai dizer que, nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo que for incompatível com as normas daquele respectivo título. Mas ele está falando de processo de conhecimento. Aqui a gente está tratando de processo de execução, onde prevalece a diretriz do 889 da CLT. O CPC também fala da aplicação supletiva e subsidiária, a gente já viu, né? Ele vai falar no artigo 15 que, na ausência de normas que regulem os processos eleitorais, trabalhistas, administrativos, as disposições do CPC serão aplicáveis a esses outros processos, supletiva e subsidiariamente. A gente viu isso no início do semestre, e isso aí se refere ao processo de conhecimento. Aqui no processo de execução, aplica-se o artigo 889. Não se esqueçam disso. Temos alguns princípios do processo civil que também vão se aplicar aqui, são princípios gerais da execução, que vão se aplicar aqui no processo do trabalho também. O primeiro deles é o da não prejudicialidade ao devedor. Eu não vou aprofundar esses princípios aqui, porque vocês vão conhecê-los na disciplina de cumprimento de sentença e execução, certo? Então, vocês vão conhecê-lo nessa disciplina, mas aqui a gente precisa falar que se aplica aqui no processo de trabalho também a não prejudicialidade ao devedor. Aí você diz, ora, como assim? O devedor, ele foi condenado por uma decisão judicial, existe um título executivo extrajudicial contra ele, e ele não vai sofrer prejuízo? Ora, ele não deve sofrer um prejuízo que seja desnecessário, certo? Ou seja, quando houver vários meios para o exequente, que é aquele que é o credor da execução, quando houver vários meios para o exequente promover a execução, o juiz vai fazer por qual meio? Aí o juiz vai optar pelo meio que seja menos gravoso para o executado. Então, se existem vários meios, e todos eles, ou alguns, ou existe mais de um meio que apresenta aí uma capacidade de êxito máxima, ou capacidade de êxito idêntica, certo? 2, 3 meios de promover a execução que apresentam a capacidade de êxito idêntica, certo? O juiz ele deve utilizar aquele meio que trouxer menos prejuízos para o executado, ok? Então, isso se aplica também no processo do trabalho. Não quer dizer que a gente vai proceder com a execução da pior maneira possível para o exequente, não. É da melhor maneira possível, mas dentre as melhores maneiras possíveis para o exequente, nós vamos escolher aquela que seja menos gravosa para o executado. Esse é o princípio da não prejudicialidade ao devedor. Vale lembrar que a responsabilidade pelo pagamento de custas na execução, ela é do executado. A execução, ela tem uma tabela que vai parametrizar o valor pago a título de custas para cada ato processual praticado na execução. A tabela está na CLT e, em razão dessa tabela, a gente tem ali os valores que serão pagos a título de custas na execução e que serão pagos pelo executado, ok? Ainda há o princípio da especificidade, que vai nos falar que o credor tem direito à satisfação da obrigação específica, certo? Uma tutela específica de acordo com a natureza da obrigação que foi consagrada ali na decisão judicial ou que está presente ali aposta no título executivo. Mas é possível, sim, a tutela pelo resultado prático equivalente, ok? E essa tutela pelo resultado prático equivalente, ela vai se aplicar aqui de maneira residual na execução, ok? De maneira residual. O ideal é a satisfação específica da obrigação sempre que possível. Tutela pelo resultado prático equivalente ou por obrigação equivalente, essa satisfação aí vai ter aplicação residual. A gente viu que as partes podem dar início à execução, que o juiz de ofício pode dar início à execução quando as partes estiverem
sem advogado, no exercício do jus postulandi. Mas a gente tem outras hipóteses em que outros sujeitos podem ter legitimidade ativa para dar início à execução. A gente tem essas hipóteses no CPC, artigo 778. Vocês vão ver, ou já viram isso em processo civil. A gente vai ver lá o Ministério Público, o espólio. Lembrando aqui que o Ministério Público que atua perante a Justiça do Trabalho é o Ministério Público do Trabalho. Vocês já viram isso também. A gente tem lá no CPC o Ministério Público, o espólio, os herdeiros e os sucessores do credor, sempre que houver morte do credor, né, por morte do credor, for transmitido a essas pessoas, espólio, herdeiro ou sucessor, o direito resultante do título executivo, que vocês já sabem, pode ser judicial ou extrajudicial. Também pode ser, no caso de subrogação, certo? Aí o subrogado, seja subrogação legal ou convencional, aquele que se subroga nos direitos do credor também pode dar início a uma execução, mas cuidado com relação à chamada cessão de crédito. Porque aqui no processo do trabalho entende-se que o cessionário, que é aquele que recebe o crédito, né, se torna o novo titular do crédito por uma cessão de crédito, ele não vai poder postular esse crédito na Justiça do Trabalho. Lembre-se que a Justiça do Trabalho trata de relações de trabalho. A gente vai ter num polo, muitas vezes, no polo ativo, o empregado, e no outro polo, muitas vezes, o passivo, o empregador, certo? Como reclamante e reclamado. Pode ser inverso? Pode, mas o importante é que a gente vai ter também ações de sindicato contra sindicato, sindicato contra empregado, sindicato contra empregador, execução de título executivo extrajudicial, de iniciativa do Ministério Público do Trabalho ou do próprio Ministério do Trabalho, né? Na verdade, da União, né? Executando aí multas perante a Justiça do Trabalho, que os empregadores podem ter sido condenados a pagar essas multas, mas o fato é que dentro da competência material da Justiça do Trabalho que a gente já estudou, não há terceiros estranhos a essas relações de direito material que tenham se transformado em credores por cessão de crédito por atos particulares, atos privados aí desses sujeitos, certo? Se o empregado tem um crédito trabalhista, ele cede esse crédito a um terceiro, esse terceiro não vai poder se valer do processo do trabalho, da Justiça do Trabalho, para postular esse crédito, certo? Aí não haverá competência da Justiça do Trabalho. Mesmo que seja um cheque, por exemplo, um pagamento em cheque, aí houve cessão do crédito para terceiro, esse terceiro não poderá postular o pagamento na Justiça do Trabalho. É uma exceção aí a aplicação do artigo 778 do CPC no processo do trabalho. Vale a pena a gente falar sobre a competência executiva no processo do trabalho. A regra geral é que o juízo que tem a competência originária para a ação é o que vai ter a competência para a execução daquela sentença, certo? Então, é o que a gente vai ver na CLT, a começar pelo artigo 877, que fala que é competente para a execução das decisões o juiz ou presidente que tiver conciliado ou julgado originariamente o dissídio, certo? É o que a gente vê aí no 877. Então, você vai ter um processo de conhecimento que inicia na vara do trabalho, o juiz julgou originariamente o dissídio. É ele que vai executar. Mas teve recurso para o TRT, TRT julgou. E depois recurso para o TST, TST julgou. Transitou em julgado. Vai ser executado onde? Na vara do trabalho. Por que não no TST e nem no TRT? Porque quem foi que julgou originariamente o dissídio? Foi o juiz do trabalho, da vara do trabalho. Então é ele que vai executar. Os processos de competência originária do tribunal seguem a mesma lógica. Veja aqui o artigo 877-A, que diz é competente para a execução do título executivo extrajudicial. Aqui a gente já falando do título extrajudicial, que eu já expliquei para vocês que a execução ela tem essa dicotomia, né? Tem esses dois procedimentos, o procedimento de execução do título executivo extrajudicial e o procedimento de execução do título executivo judicial, agora chamado de cumprimento de sentença pelo novo CPC. O artigo 877-A diz que é competente para a execução do título executivo extrajudicial o juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria, ok?
você vai analisar a matéria. Se a matéria tivesse sido objeto de um processo de conhecimento, qual seria o juízo competente? Seria o juiz da vara do trabalho. Pronto. Seria a vara do trabalho, a competência vai ser da vara do trabalho. Ok? Lembrando que o legitimado passivo é, em regra, aquele devedor que o título vai especificar. O título vai dizer quem é o credor, qual é a obrigação e quem é o devedor. Na maioria das vezes, o título vai ser líquido, mas em algumas vezes ele pode não ser líquido, ou seja, não ter o valor específico do crédito ou da obrigação. E aí, nesses casos, a gente vai ter dentro da fase satisfativa, seja processo de execução ou cumprimento de sentença, a gente vai ter a chamada liquidação de sentença. O processo de liquidação, ele vai ocorrer dentro da fase satisfativa e ele vai visar justamente tornar líquido o título executivo. Quer tornar líquido é mostrar exatamente qual é o seu valor. Professor, e quais são os títulos executivos? A gente vai achar títulos executivos judiciais no artigo 876 da CLT. Ele vai nos dizer que as decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo. Professor, por que não tem havido recurso com efeito suspensivo? Porque a gente já viu que o recurso, quando tem efeito suspensivo, ele impede que a decisão seja executada, porque ela fica sem produzir efeitos. O recurso teve um efeito suspensivo. Professor, em regra, no processo do trabalho, o recurso tem efeito o quê? Meramente devolutivo. Não tem efeito suspensivo. É preciso uma decisão específica concedendo efeito suspensivo ao recurso. Ok? Então, por consequência, a regra é que a gente tem execução provisória no processo do trabalho. Por quê? Porque o recurso não tem efeito suspensivo e você consegue executar provisoriamente aquela sentença. A execução provisória ela acontece enquanto a sentença ainda não transitou em julgado. Então, vai ter aí outra decisão, um acórdão, que pode manter a sentença, pode ter um outro acórdão que pode aumentar o valor da condenação ou diminuir. Enquanto isso, você já estava executando provisoriamente, ou seja, você já tinha dado início à fase satisfativa para ir adiantando o resultado ali da satisfação desse crédito, certo? E adiantando o cumprimento da obrigação. Você faz isso porque você tem uma decisão judicial que está produzindo efeitos, uma vez que o recurso não tem efeito suspensivo. E se tiver, aí não tem execução provisória, porque está sem efeito. Ok? Quais são esses títulos? Decisão passada em julgado das quais não tem havido recurso, com efeito suspensivo, ou das quais não tem havido recurso com efeito suspensivo, certo? Passou em julgado, não cabe mais recurso, já inicia a execução aí definitiva. Não transitou em julgado, está pendente de recurso, a gente se pergunta, tem efeito suspensivo? Não tem. Então, é título executivo aí para fins do início da nossa execução provisória, nesse caso. Ok? Também, os acordos, quando não cumpridos, eles vão ser título executivo judicial, acordo aí homologado pela Justiça do Trabalho. Os termos de ajustamento de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho, daí título executivo extrajudicial, certo? Não foi nome do judiciário, e nem se equipara, é um título executivo extrajudicial, ou seja, você não teve processo de conhecimento, você vai direto para um processo de execução, direto para uma tutela satisfativa, você já pula lá para o final, tutela satisfativa. Por quê? Porque isso ocorreu porque a empresa, por exemplo, firmou um termo de ajustamento de conduta, se comprometeu a cumprir uma determinada obrigação perante o Ministério Público do Trabalho, e o Ministério Público do Trabalho está agora executando esse termo de ajustamento de conduta porque a empresa descumpriu o que ela mesma se comprometeu, certo? Então, aí, há uma tutela diretamente, uma tutela satisfativa. E temos também os termos de conciliação firmados perante a Comissão de Conciliação Prévia, vocês já conhecem, são aqueles órgãos paritários, podem ser formados intraempresarial, no âmbito intraempresarial ou intersindical, e que vão ali servir para que sejam feitos acordos antes mesmo da propositura de uma reclamação trabalhista, embora não seja obrigatório esse procedimento. Vale a pena lembrar
que temos também outros títulos executivos que podem ser executados também pela forma estabelecida pela CLT, a exemplo do auto de infração lavrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
O professor conseguiu aqui, vai voltar agora. Olá, pessoal. Voltei. Desculpem aí pela queda repentina. Deixa eu ver se ainda está gravando. Tá gravando sim. Diriam as fake news que fui derrubado por um hacker, mas não foi. É mentira, quero dizer que é mentira essa fake news aí. Mas, assim, o sistema aqui mudou minha senha e aí eu precisei pedir que me dessem uma nova senha e aí tudo já está nos conformes para a gente continuar com a aula. Bem, feita aí essa dada a informação sobre todos já estando presentes para a continuidade da aula, vamos então continuar falando sobre os títulos executivos extrajudiciais. Falei sobre o auto de infração lavrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, também notas promissórias e cheques utilizados nos pagamentos, certo? Também são títulos executivos extrajudiciais. E a sentença arbitral condenatória, sim, é o artigo 31 da Lei 9.307. Tudo isso tem fundamento legal, certo? O auto de infração lavrado pelo MTE, 114, inciso 7º da Constituição, cheques e notas promissórias, a Instrução Normativa, o artigo 13 da Instrução Normativa 39 trata desse assunto, e a sentença arbitral condenatória no artigo 31, como eu falei, da Lei 9.307. Vale a pena a gente falar que a sentença arbitral não se confunde com a sentença normativa. Vocês vão conhecer no direito coletivo do trabalho, que é proferida ali numa decisão dos dissídios coletivos, esses dissídios coletivos decidem quais são as normas que se aplicam à categoria. Então, eles vão substituir, vão fazer, às vezes, de um acordo ou convenção coletiva, e essas sentenças normativas não admitem execução. As sentenças normativas, elas criam norma jurídica, e a norma não se executa uma norma jurídica, se executa um título, certo? Então, a partir dessas normas jurídicas, vocês vão ter ações de cumprimento, e não processos de execução ou cumprimento de sentença, certo? Então, a sentença normativa da Justiça do Trabalho decorre desse poder normativo, que vai criar, então, o equivalente a uma norma jurídica, através de uma decisão judicial, e dessa sentença normativa não cabe execução. Há ainda, como eu falei para vocês, a execução provisória, que é aquela que se baseia num título executivo judicial não transitado em julgado, ou seja, pendente de recurso, mas esse recurso sem efeito suspensivo. Então, a execução provisória ela pode ser utilizada se disponível a decisão judicial não transitada em julgado, impugnada por um recurso sem efeito suspensivo. Os atos de constrição são praticados no âmbito dessa execução provisória, ou seja, buscando que o executado cumpra, tentando forçar o executado a cumprir essa obrigação consignada no título executivo, fazendo aí e tentando estimulá-lo a isso, né, a cumprir. E esses mecanismos de constrição não se confundem com a expropriação de bens em si. Por que é importante falar isso nesse momento? Porque na execução provisória não há expropriação, só há mecanismos de constrição, certo? Tanto é assim que o 899 da CLT diz que os recursos serão interpostos por simples petição, vocês já sabem, e terão efeito meramente devolutivo, ou seja, não tem efeito suspensivo, salvo as exceções previstas nesse título. E aí ele termina dizendo, permitida a execução provisória até a penhora. Por que até a penhora? Porque até esse momento da execução do processo que vai seguir a execução provisória. Chegou na penhora, penhorou bem para a execução provisória.
Quando é que ela continua? Quando a execução se tornar definitiva. Porque não vai haver expropriação de bens na execução provisória, apenas a constrição. E quanto ao embargos à penhora na execução provisória? Bem, tem uma doutrina minoritária que diz que não cabe, faz a penhora e não cabe embargos, mas a doutrina majoritária diz que cabe. Cabe embargos à penhora quando ocorre a penhora na execução provisória, já que ela vai só até a penhora, e aí, desses embargos à penhora, podem caber, inclusive, por essa doutrina majoritária, cabe, né, é possível que você agrave de petição, que você interpõe o recurso chamado de agravo de petição. A gente vai conhecer um pouco mais dele daqui a pouco. E aí, quando é que vai acontecer? Quando é que você vai interpor esse agravo de petição? Quando há uma decisão desfavorável a esse embargo que o executado opôs à penhora, ok? Professor, e para embargar, exige-se caução para que, por exemplo, para que o credor, o exequente, promova a execução provisória? Não, não se exige caução para que se promova a execução provisória. Há apenas a necessidade de provocação, já que o juiz não pode iniciar a execução de ofício, salvo aí quando as partes estão sem advogado, né, no juiz postulante, mas aqui nesse caso, se tratar de execução provisória, aí é que precisa mesmo da provocação da parte. O juiz não pode iniciar a execução provisória de ofício, ok? E mesmo se tiver pendente lá no final, quando é que cabe a execução provisória, então? Quando você tem uma decisão judicial não transitada em julgado e o recurso que está pendente não tem efeito suspensivo. Ora, e se esse recurso estiver lá no finalzinho já mesmo, por exemplo, um recurso extraordinário no STF, ou um agravo de instrumento para destrancar um recurso extraordinário que não foi conhecido no juízo à quo e que se destina a enviar lá para o STF para ver se o STF vai conhecer, ou seja, está muito próximo de transitar em julgado. Nesse caso, a gente já pode iniciar a execução definitiva? Não, não pode. Não pode. É o que nos diz a OJ 56 da SDI 2. Ela diz: não há direito líquido e certo à execução definitiva na pendência de recurso extraordinário ou de agravo de instrumento visando destrancá-lo. Ok? Então, nesse caso, nem na pendência do recurso ordinário, nem do agravo de instrumento visando a destrancá-lo, não vai caber a execução definitiva. Só vai caber a execução provisória. Não há direito líquido e certo à execução definitiva. Então, nem pense em impetrar mandado de segurança quando o juiz disser não pode passar, não pode ir além da penhora, porque a execução é provisória. Mas está em agravo de instrumento no recurso extraordinário para o STF. Não importa. Não transitou em julgado, está pendente de recurso, execução provisória. Ok? Vale a pena falar que na penhora, no processo do trabalho, a gente observa a ordem de preferência dos bens estabelecida no 835 do CPC de 2015. Ok? Professor, então a penhora ela vai ter lá no 835 uma série de bens que a gente já viu e que vai seguir uma determinada ordem e que vai falar, então, sobre a penhora preferencial em dinheiro, depois de dinheiro em espécie ou aplicação de instituição financeira vem para títulos da dívida pública, da União Estado DF, com cotação no mercado, títulos e valores imobiliários com cotação no mercado, veículos de via terrestre, depois, se não tem veículo de via terrestre, bens imóveis, não tem bens imóveis, então bens móveis em geral, depois semoventes, o cavalo, o boi que a pessoa tem na fazenda, depois não tem cavalo e boi, navio e aeronaves, e assim sucessivamente, certo? Então, a gente tem uma ordem de gradação. Professor, mas eu não vi aí uma carta de fiança bancária ou uma garantia judicial para substituir a penhora. Tem empresa que tem isso? Sim, tem. E ela vai fazer, às vezes, da penhora em dinheiro, desde que observados os requisitos da lei. Veja que a OJ 59 da SDI 2 vai nos falar que a carta de fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao débito em execução, certo? Então, a carta de fiança bancária e o seguro garantia judicial,
desde que em valor não inferior ao débito em execução, acrescido de 30%, ou seja, não basta ser do valor do débito, tem que ser do valor do... Não pode ser inferior ao débito mais 30%. Nesse caso, aí equivale a dinheiro para efeitos de gradação dos bens penhoráveis, previsto no artigo 835 do novo CPC. Ok? Então, ela precisa ser de um valor não inferior ao débito de execução, acrescido de 30%. Ok? Essa é o J59 da SDI 2. A anterior, a gente falou, era 56. Ok? Então, a gente prossegue aqui, falando da execução, para falar um pouco sobre essa mesma carta de fiança bancária, o seguro garantia judicial. Você já viu que ela serve como dinheiro na penhora, desde que não seja inferior ao valor do débito em execução, acrescido de 30%. E lá no depósito recursal, também é possível utilizar essa fiança bancária? Também é. Mas aí a regra não exige esses 30%, certo? Veja aí que é o artigo 899, parágrafo 11 da CLT. Vai dizer, os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas nesse título, permitida a execução provisória até a penhora, e aí o parágrafo 11 vai dizer, o depósito recursal pode ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial, ok? É o parágrafo 11 do 899, falando sobre esse tema também, mas lá no processo de conhecimento, lá falando sobre o depósito recursal, que é garantia para o juízo, ok? A execução definitiva, ela é promovida com base nos títulos executivos judiciais e extrajudiciais, que a gente já viu, e aí a gente vai pensar na execução definitiva do título judicial a partir da regra contida no 880 da CLT. Vai falar que requerida a execução, a gente sabe que às vezes pode ser de ofício, dos postulantes, mas requerida a execução, o juiz ou o presidente do tribunal mandará expedir mandado de citação do executado. Veja que citação remete a um novo processo, né? Mas vigora aqui a ideia de que a gente está tratando do processo sincrético, apesar dessa citação. Então, o juiz vai mandar expedir mandado de citação do executado, ou seja, vai ser feita por oficial de justiça, a fim de que cumpra a decisão ou acordo no prazo, pelo modo e sob as combinações estabelecidas na própria decisão, certo? Ou, quando se tratar de pagamento em dinheiro, aí a gente vai ter uma regra específica. Quando se tratar de pagamento em dinheiro, inclusive de contribuições sociais devidas à União, para que o faça em 48 horas, ou seja, ele vai ser citado para cumprir a obrigação de pagar quantia em 48 horas, ou garantir a execução nessas mesmas 48 horas, sob pena de penhora. Essa é a regra específica da CLT, no artigo 880, que faz com que não seja aplicável o artigo 523, parágrafo 1º do CPC. Por quê? Porque a gente tem o 880 da CLT, que diz que requerida a execução, o juiz ou presidente manda expedir mandado de citação para executado, a fim de que ele cumpra a decisão ou acordo no prazo, pelo modo, sob as combinações que estão estabelecidas ali na decisão. Quando se tratar de pagamento em dinheiro, inclusive contribuições devidas à União, ele precisa fazer esse pagamento em 48 horas ou garantir a execução. Se não fizer, penhora nele, ok? Vai ocorrer a penhora. Aí eu falei para vocês sobre a liquidação, certo? Às vezes essa sentença ela pode não ser líquida. Quando ela não for líquida, a gente vai precisar ter um procedimento de liquidação. A liquidação ela pode ser de 3 modos, ela pode ser de 3 tipos. A primeira liquidação é a liquidação por cálculos, que é a que você já imaginava, né? Logo pelo que a gente já conhece do processo, vai precisar de cálculos aritméticos, você tem uma planilha de cálculo e você vai fazer ali aquela liquidação. Além da liquidação por cálculos, a gente tem a liquidação por arbitramento, que é quando precisa de um perito, certo? Exige um conhecimento técnico e há necessidade de nomear um perito, mas não se nomeia aí assistente técnico, não é igual a perícia lá no processo de conhecimento, ok? Não tem assistente técnico, mas tem um perito para liquidar essa obrigação.
E o terceiro tipo de liquidação, eu falei para vocês, é a liquidação por artigos. E a liquidação por artigos é aquela que se faz necessária quando há alegação e necessidade de prova de fatos novos. Preciso alegar e provar fatos novos, e diante disso, vai haver aí um procedimento de liquidação por artigos que vai ter, sim, alguma influência cognitiva no seu transcurso, na sua efetivação. Ok? Lembrando que a empresa sucedida na sucessão empresarial, ela responde solidariamente com a sucessora quando ficar configurada fraude, né? Comprovada fraude na transferência da empresa. Veja que tem prevalecido, diante dessa situação, o entendimento no TST de que não é necessário que a sucessora tenha feito parte do processo de conhecimento, certo? Então, a sucessora, na verdade, vamos dizer, a sucessora, ela responde houve fraude e você optou por não ajuizar em face da sucessora e sim da sucedida. A sucessora é quem normalmente responde, a gente já sabe, mas a sucedida, você quer ajuizar em face da sucedida porque houve fraude, e é ela quem está com o patrimônio. Aí você ajuizou a reclamação em face da sucedida. Chegou na execução, você olhou e viu que a sucedida não tem bens suficientes, você devia ter ajuizado contra as duas. Você pode chamar a sucessora, mesmo sem ela ter participado do processo de conhecimento. A súmula 205 entendia que não, mas ela foi cancelada. Então, o entendimento hoje prevalecente é que sim, você pode fazer com que a sucessora venha integrar o processo de execução, mesmo sem ter participado do processo de conhecimento, em razão de uma fraude na sucessão empresarial, por exemplo. Vale a pena a gente falar do artigo 879, trata de liquidação, vai dizer que, sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á previamente a sua liquidação. Poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. A gente já viu o que significa cada uma dessas modalidades. Essa sentença, esse procedimento de liquidação, que vocês vão conhecer em processo civil, ele termina com um ato processual chamado sentença de liquidação. Essa sentença de liquidação, ela poderá ser impugnada, certo? Porque o parágrafo 2º do 879 na CLT vai nos dizer que, elaborada a conta tornada líquida, o juiz deverá abrir às partes um prazo comum. O que é prazo comum? Aquele prazo que corre ao mesmo tempo para ambas as partes, um prazo comum de 8 dias para a impugnação fundamentada. Nessa impugnação, haverá aí a fundamentação dessa impugnação, indicando os itens e valores objetos da discordância, sob pena de preclusão. Se não fizer no prazo, vai precluir, e ao fazer, precisa ser fundamentado e indicar qual o limite da discordância, dizendo o valor e os itens objeto dessa discordância. Diz o parágrafo 3º, elaborada a conta tornada líquida, elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares da Justiça, o juiz procederá à intimação da União para manifestação no prazo de 10 dias sob pena de preclusão. Por que precisa fundamentar, indicar os itens e valores objeto da discordância? Porque, quanto ao que foi em controvérsia, a execução prossegue, ok? Vale a pena a gente lembrar que é possível a desconsideração da personalidade jurídica, aquele instituto que vocês já conheceram no processo de conhecimento, também aqui no processo de execução, ok? Mas vai se aplicar o incidente previsto no CPC. É o que diz o artigo 855-A da CLT. Ele vai nos dizer que aplica-se ao processo do trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Este incidente ele vai suspender o processo, exigir a intimação das partes. Lá no CPC, a doutrina processualista considera como uma espécie de intervenção de terceiro, uma intervenção de terceiro coacta, ou seja, uma intervenção de terceiro que não é voluntária, certo? O terceiro ele é obrigado a integrar esse processo. Ela impõe a citação, como eu falei, do legitimado passivo, desse terceiro que vai passar a integrar o processo, e ele vai se manifestar no prazo de 15 dias, de acordo com o CPC. E a decisão que defere esse incidente processual, ela tem natureza jurídica de decisão interlocutória, o que também não é novidade para vocês já sabem o que é uma decisão interlocutória. Vale lembrar que a gente falou da impugnação à sentença de liquidação, que tem prazo comum de 8 dias. A impugnação à sentença de liquidação, ela não se confunde com os embargos à execução e a impugnação do exequente, certo? Os embargos ocorrem num outro momento, que é depois de garantida a execução ou penhorados os bens. Não é da sentença de liquidação. Veja que o 879 fala.
sendo a sentença ilíquida, sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á previamente a liquidação, elaborada a conta tornada líquida, o juízo deverá abrir as partes prazo comum de 8 dias para impugnação fundamentada, com indicação dos itens e valores objeto da discordância sob pena de preclusão. Diferentemente do 884 da CLT, que vai dizer, olha, lá na frente, quando garantir a execução, depois de garantida a execução, ou penhorados os bens, ou seja, já houve a liquidação, já houve a garantia da execução, ou a penhora dos bens, certo? Ou se penhorados os bens, ou se nem houve liquidação, pode ser que nem haja liquidação, a sentença já era líquida, o juiz já intimou para em 48 horas pagar ou indicar bens à penhora. Ele indicou bens à penhora. Daí, cabe o quê? No prazo de 5 dias, embargos ou impugnação, certo? Então, garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 5 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente, mas aí para apresentar a impugnação. Então, o executado apresenta embargos, embargo do executado, o exequente apresenta impugnação. Ah, professor, mas no processo civil a nomenclatura é diferente, não é essa mesma lógica, não é essa lógica, não. É um nome para o processo, um nome é para o cumprimento de sentença, o outro é para a execução de título extrajudicial. Beleza, lá é desse jeito. Aqui, o embargo é do executado e a impugnação é do exequente, ok? No parágrafo 1º do 884, a matéria de defesa dessa impugnação ou dos embargos, ela vai ser restrita a 3 assuntos. Cumprimento da decisão ou do acordo, certo? Quitação da dívida ou prescrição da dívida. Ah, professor, mas que prescrição é essa? Prescrição intercorrente, ok? Você vai poder discutir aqui prescrição intercorrente, quitação ou cumprimento da decisão ou do acordo, ok? São as matérias às quais estará restrita a sua fundamentação, a sua argumentação nos embargos do executado ou na impugnação do exequente. Vale lembrar que da sentença de liquidação, como eu falei para vocês, cabe impugnação à sentença de liquidação, e não, por exemplo, a ação rescisória. É o que diz a súmula 399 do TST, vai nos dizer que é incabível a ação rescisória para impugnar a decisão homologatória de adjudicação ou de arrematação, assim como a decisão que homologa os cálculos apenas vai comportar rescisão, certo? Apenas vai comportar rescisão de maneira excepcional, que é quando ela enfrenta as questões envolvidas na elaboração da conta de liquidação, quer solvendo a controvérsia das partes, quer explicitando de ofício os motivos pelos quais acolheu os cálculos oferecidos por uma das partes ou pelo setor de cálculo e não contestados pela outra. Nessa hipótese, dessa decisão, que vai ter aí um conteúdo mais cognitivo, vamos dizer assim, mais de mérito, mais voltado para a cognição, é que a gente vai ter a possibilidade de uma ação rescisória. Via de regra, não cabe a ação rescisória da decisão que homologa cálculos, ok? Decisão homologatória de cálculos, a sentença de liquidação não enseja, em regra, a ação rescisória. A gente tem aqui casos excepcionais, e quanto à ação rescisória para a decisão do juiz que homologa uma adjudicação ou uma arrematação ali no âmbito do leilão ou da praça, e a adjudicação, quando o próprio credor resolve ter para si o bem penhorado, certo? O bem está penhorado, ele diz, olha, eu tenho interesse no bem, eu quero adjudicar. E aí o juiz vai homologar essa adjudicação. Diante desses casos, essa homologação não admite ação rescisória, ok? Veja que o artigo 882 da CLT, ele vai dizer que o executado que não pagar a importância reclamada pode garantir a execução mediante depósito da quantia correspondente, atualizada e acrescida de despesas processuais, apresentação de seguro-garantia judicial, nomeação de bens, a penhora, observada a ordem preferencial do 835. Essa penhora está prevista no artigo 883, que vai dizer, não pagando o executado, nem garantindo a execução, seguir-se-á a penhora dos bens, certo? Tantos quantos bastem para o pagamento da importância da condenação acrescida de juros de mora e custas, certo? Então, acrescida de custas e juros de mora, sendo estes, em qualquer caso, devidos a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial, ok? Então,
os bens penhorados precisam suprir o valor da condenação, mais custas, mais juros de mora a partir do ajuizamento da inicial. Vale a pena a gente lembrar que, quanto à penhora de salário, entende-se que não é cabível penhora de salário por débitos de natureza trabalhista, ok? Então, o executado na Justiça do Trabalho não pode ter o seu salário penhorado. Aí você vai dizer, professor, mas lá na execução civil eu vi que créditos de natureza alimentar permitem penhora de salário, mas é uma natureza alimentar específica lá da pensão alimentícia. Não é essa natureza alimentar aqui do crédito trabalhista, não, ok? Esse é o entendimento majoritário que vai lembrar aqui a OJ 153, vai nos dizer que ofende direito líquido e certo a decisão que determina bloqueio de numerário existente em conta salário para satisfação de crédito trabalhista, ainda que seja limitado a determinado percentual dos valores recebidos ou a valor revertido para fundo de aplicação ou poupança, visto que o CPC de 73 contém a norma imperativa que não admite interpretação ampliativa, sendo que aquela exceção do crédito alimentício é uma espécie, não gênero, crédito de natureza alimentícia, e isso não engloba o crédito trabalhista, ok? Vale lembrar que o CPC de 2015 inovou nesse ponto, trazendo para a gente uma exceção à penhora de salário para os casos em que o credor ele recebe um salário superior a 50 salários mínimos mensais, ok? Então, aí essa penhorabilidade não se aplica às hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente da sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo a Constituição observar 528, parágrafo 8º, e 529, parágrafo 3º. A gente sabe também que o bem de família também é impenhorável, certo? No nosso ordenamento jurídico, o bem de família ele é impenhorável, mas, e aí vocês vão ver toda a conceituação de bem de família lá em processo civil, que eu quero consolidar aqui é a ideia que eu quero frisar e especificar para vocês, é que antes da Lei Complementar 150 de 2015, que trata do empregado doméstico, esse trabalhador podia penhorar o bem de família, era uma exceção. A Lei Complementar 150 ampliou os direitos desses trabalhadores, mas restringiu essa garantia. Ele não pode mais penhorar o bem de família, certo? Se por um lado não é possível penhorar o bem de família, por outro lado é possível penhorar um percentual do faturamento da empresa, desde que seja um percentual razoável, ok? Que não inviabilize o exercício da atividade empresarial nos termos da OJ 93 da SDI, ok? Pessoal, eu vou só pegar um pouquinho de água aqui e retorno para a gente continuar essa questão da penhora sobre faturamento. Se vocês quiserem, dão uma pesquisada na OJ 93 da SDI 2, que eu vou proceder à leitura assim que eu retornar.
Vamos lá, pessoal. Eu retornei aqui. Vamos lá, então. Prosseguir com a nossa aula. A gente vai falar sobre a penhora no faturamento da empresa. Isso é uma medida excepcional, certo? Mas é possível no âmbito da execução trabalhista. A empresa não tem dinheiro no banco, tentou-se a penhora online, não foi exitosa. A empresa ela não tem bens penhoráveis, ela não tem bens que atendem aquela gradação ali a gradação dos bens penhoráveis estabelecida no 835 do CPC, ela não tem dinheiro, não tem título da dívida pública, não tem título dos valores mobiliários com cotação no mercado, veículo de via terrestre que seja dispensável para a atividade dela, não, mas você percebe que ela tem valores que entram no caixa todos os dias e que são substanciais e que poderiam ser penhorados, mas você tem um certo receio. Qual é o receio que você tem? De inviabilizar a atividade econômica, porque ela pode precisar daqueles valores que entram no caixa para fazer pagamentos de fornecedores, comprar insumos no dia a dia, e você pode acabar inviabilizando a atividade econômica da empresa. Isso não pode acontecer, não pode inviabilizar a atividade econômica. Então, o que é que a OJ 93 nos diz? Ela diz que o artigo 866 do CPC de 2015, ele admite a penhora sobre a renda mensal ou faturamento da empresa, certo? Então, é possível essa penhora, mas ela é limitada a um percentual, certo? A gente aplica esse 866 no processo do trabalho, admite-se a penhora da renda mensal ou faturamento da empresa, limitada a um percentual que a jurisprudência não diz qual é, deve ser aferido no caso concreto, e esse percentual não pode comprometer o desenvolvimento regular das atividades da empresa, desde que não haja, como eu falei, outros bens penhoráveis, ou havendo outros bens, eles sejam de difícil alienação, ou sejam insuficientes para satisfazer o crédito executado, ok? Então, é possível aí a penhora sobre o faturamento da empresa ou sobre a renda mensal da empresa, desde que não haja outros bens penhoráveis ou que haja apenas bens de difícil alienação ou insuficientes para satisfazer o crédito executado. Bem, a execução por carta precatória, professor, não entendo esse negócio de carta precatória. Veja, quando há necessidade de praticar atos judiciais fora da jurisdição do juízo que está com a competência fixada para promover aquela execução, por exemplo, ou até no processo de conhecimento, se o juiz quer ouvir uma testemunha, mas a testemunha está em outro lugar e não tem como vir, e esse outro lugar, bem longe, é um lugar que não está submetido à sua jurisdição, ele vai precisar emitir uma carta para cooperação do juiz que tem jurisdição lá naquele lugar. E aí o juiz vai ouvir aquela testemunha, reduzir o depoimento a termo e enviar para o juízo deprecante. Mas veja que existem atos de constituição que também precisam ser praticados fora da jurisdição, onde está tramitando a execução. Nesse caso, você vai precisar, o juiz vai precisar expedir uma carta precatória, para que o juiz que tem competência naquela localidade promova, então, aquele ato de constrição. Nesse caso, o executado ele vai estar sofrendo uma constrição e ele vai poder embargar, uma vez que ocorre a penhora ou a garantia do juiz, ele pode embargar. E penhorou, ele quer embargar.
E aí, como é que faz? Veja, aí a gente vai ter que olhar onde é que ele deve embargar, certo? O executado quer embargar a execução, ele vai ao 14, parágrafo 2º, e vai verificar que na execução por carta precatória, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado. Ou seja, qualquer um dos dois. Mas calma, calma, porque tem uma hipótese em que vai ter que ser no juízo deprecado. Então, ele pode optar aí por embargar tanto a execução oferecendo os embargos no juízo deprecante, quanto oferecendo os embargos no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, ok? Salvo se esses embargos versarem unicamente sobre os defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação que tenham sido efetuadas pelo juízo deprecado. Então, ele vai opor os embargos ou no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas quem vai julgar, em regra, é o juízo deprecante, salvo se o que ele está impugnando é especificamente atos praticados pelo juízo deprecado, atos esses consistentes na penhora, na avaliação ou na alienação de bens de maneira defeituosa, certo? Aí quem vai julgar é o juízo deprecado. Então, na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuados no juízo deprecado. Aí quem vai julgar vai ser o juízo deprecado, de maneira excepcional. Ok? Outra situação de embargos diante de uma execução por carta são os embargos de terceiro. Porque, digamos que o juiz determinou a penhora de um determinado imóvel numa outra cidade, por carta precatória, o juízo deprecado, cumpriu e penhorou. Só que chegou ao conhecimento, essa penhora foi registrada no cartório e chegou aí ao conhecimento do proprietário do bem, que não é o executado, é outra pessoa, um terceiro. Ou seja, você está ali na sua casa com o seu patrimônio, você tem um imóvel comercial, um belo dia, aquele imóvel comercial é penhorado e você fica sabendo dessa penhora sobre esse imóvel em razão de um crédito que está sendo executado num processo que você nunca ouviu falar, de um trabalhador que você nunca ouviu falar, que está executando um crédito de uma empresa que é de um ex-dono desse imóvel comercial que você tem de muitos anos atrás. E aí ocorreu um equívoco. O que é que você precisa fazer? Embargos de terceiro. Embargos de terceiro. Você vai opor embargos de terceiro nos termos da súmula 419 do TST, que é o que ocorre quando o terceiro foi afetado por uma penhora, certo? Aí ele vai embargar a execução diante de uma carta precatória do seguinte modo. Na execução por carta precatória, os embargos de terceiro eles vão ser oferecidos no juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou se já foi devolvida a carta. Ok? Então, os embargos de terceiro na execução por carta precatória, eles são oferecidos no juízo deprecado, salvo se o juízo deprecante foi quem indicou o bem constrito ou se a carta já foi devolvida para o juízo deprecante. Ok? A gente viu que a CLT restringe as matérias dos embargos à execução, as matérias tratadas nos embargos à execução. Restringe essa matéria de defesa às alegações de cumprimento da decisão ou cumprimento do acordo, quitação ou prescrição da dívida. Mas a doutrina aceita, por aplicação subsidiária, todas as matérias previstas no 525, parágrafo 1º, do inciso 7 do CPC, ok? A doutrina tem aceitado. É imprescindível para os embargos da execução que a execução esteja garantida, certo? Ou que tenha havido aí a penhora, que vai garantir também a execução, certo?
A exigência dessa garantia ou penhora, ela não se aplica para as entidades filantrópicas, ok? Entidades filantrópicas ou aqueles que compõem ou já compuseram a diretoria dessas instituições, eles não precisam garantir o juízo para apresentar embargos à execução. É uma exceção. Isso acaba sendo, às vezes, cobrado em prova, é bom vocês saberem, certo? Essa exigência de garantia do juízo ou de penhora para propositura dos embargos da execução não se aplica às entidades filantrópicas ou aos seus ex-diretores ou aos diretores. Ok? Aqui nessa fase do processo do trabalho, nessa fase, então, de execução, a gente vai ter a fluência da prescrição intercorrente, que vocês já conheceram aqui e na disciplina de direito material. A prescrição intercorrente, ela flui num prazo de 2 anos, a partir do arquivamento dos autos na execução ou cumprimento de sentença, certo? Então, ela ocorre no processo do trabalho, desde a reforma trabalhista de 2017. Ela flui por 2 anos. Ao final desses 2 anos, será declarado prescrito o crédito, então ele perde a exigibilidade. A fluência do prazo prescricional, ele se inicia, segundo o parágrafo 1º do artigo 11A da CLT, se inicia quando o exequente deixa de cumprir uma determinação judicial no curso da execução. Ou seja, ele precisa descumprir uma determinação judicial no curso da execução para que se inicie o prazo prescricional. É o texto expresso da lei. Vale lembrar que o parágrafo 2º diz que a declaração da prescrição intercorrente ela pode ser feita de ofício ou mediante requerimento. Então, o juiz pode declarar de ofício a prescrição intercorrente em qualquer grau de jurisdição ou também a requerimento, certo? Então, o juiz pode declarar de ofício a prescrição intercorrente em qualquer grau de jurisdição. Mas, para declarar de ofício, ele vai precisar observar o CPC e a sua vedação à decisão surpresa. O que é que isso quer dizer? Que ele vai precisar ouvir as partes acerca dessa prescrição intercorrente. Ele vai intimar as partes para que no prazo de 15 dias se manifestem acerca da prescrição intercorrente. E se ele não se convencer de que não existiu, aí ele vai declarar a prescrição intercorrente, mesmo que ele tenha tomado essa iniciativa de ofício. Vale lembrar que o CPC e a Lei de Execução Fiscal prevêem a suspensão da execução por 1 ano, certo? Que vai causar o arquivamento. E aí é do arquivamento, certo? Suspende a execução, quando, por exemplo, não encontra bem do executado. Aí suspende a execução, fica 1 ano suspensa. Com 1 ano suspensa, arquiva. A partir do arquivamento, conta o prazo de 2 anos de prescrição intercorrente, contado a partir do arquivamento, que ocorre após 1 ano de suspensão do processo da execução. Só que a CLT não fala nesse arquivamento e, além de não falar nesse arquivamento, ela exige o descumprimento de uma ordem judicial. Então, é preciso ver como é que vai ficar isso com o passar do tempo, mas a doutrina tem tem adotado essa sistemática da Lei de Execução Fiscal e do CPC, exigindo aí a suspensão por 1 ano e o arquivamento para a fluência da prescrição intercorrente. Ainda depois da penhora, a realização de um leilão ou praça para a alienação dos bens que estão constritos, certo? Foram objeto da constrição na modalidade penhora. Bem, para a alienação desses bens, é feito esse leilão ou praça, que o novo CPC unificou aí a nomenclatura de tudo sobre leilão. Na verdade, essa nomenclatura existia porque quando o bem penhorado era um bem móvel, chamava leilão. Quando era um bem imóvel, chamava-se de praça. Ele é levado à praça. Mas o novo CPC unificou aí a nomenclatura sobre leilão, ok? E
A arrematação, então, ocorre no âmbito desse leilão. Só que na Justiça do Trabalho existe um procedimento específico que eu quero que vocês conheçam e decorem de como ocorre a arrematação do bem no leilão na Justiça do Trabalho, certo? Então, a gente, primeiro, antes de haver a arrematação, a gente sabe que a adjudicação sempre prefere a arrematação. Ah, professor, esqueci o que é a adjudicação. É quando o próprio credor ele quer para si o bem que está penhorado, ele aceita adquirir o bem penhorado pelo valor da avaliação, ok? E aí esse bem não iria a leilão, porque a adjudicação prefere a arrematação. Mas se ele não tem interesse de adjudicar, vai para de adjudicar o bem penhorado vai a leilão. E o artigo 888 vai nos dizer que, concluída a avaliação, porque, primeiro, expede-se um mandado de penhora de bens e avaliação, vai lá o oficial de justiça avaliador, avalia e penhora o bem, e o 888 vai dizer, concluída essa avaliação, dentro de 10 dias, contado da data de nomeação do avaliador, seguir-se-á a arrematação, que será anunciada por edital. Esse edital vai ser afixado na sede do juízo ou tribunal e publicado no jornal local, se houver esse jornal local. Mas sempre com antecedência mínima de 20 dias. Então, com antecedência de 20 dias. Concluir a avaliação, dentro de 10 dias contado da nomeação do avaliador, segue-se a arrematação, que vai ser anunciada por edital fixado na sede do juiz ou tribunal, juntamente com a publicação do jornal local, se houver, tudo isso com antecedência de 20 dias. E aí o arrematante vai chegar lá no dia do leilão e vai fazer o seu lance. Ele faz o lance e pode arrematar aquele bem. Só que para ele arrematar, ele deve garantir o lance com um sinal correspondente a 20% do valor do lance. Então, ele precisa ter um sinal de 20% do valor do lance que ele ofereceu. Aí ele vai dar esse sinal. Beleza. Não havendo licitante, aqui um outro adendo, não havendo licitante, não requerendo o exequente a adjudicação dos bens penhorados, eles podem ser vendidos por leiloeiro, nomeado pelo juiz ou presidente. Mas aí, digamos que ele foi ao leilão, houve a arrematação, o arrematante deu o sinal de 20% do seu valor e garantiu aí essa arrematação por hora. Por que por hora? Porque o arrematante ou o fiador do arrematante, eles precisam pagar o restante dentro de 24 horas, certo? É o parágrafo 4º do artigo 888. Se o arrematante ou seu fiador não pagarem dentro de 24 horas, eu disse 24 horas, o preço da arrematação, ou seja, os outros 80%, porque ele deu 20% de sinal, se ele não pagar dentro de 24 horas o preço da arrematação, ele perderá em benefício da execução, ele que não tinha nada a ver com aquele processo, foi lá, fez um lance, arrematou um bem, precisa dar 20% de sinal, e se ele não pagar o restante em 24 horas, ou se ele não pagou tudo ali no momento da arrematação, certo? Ele deu só o sinal de 20%, e se ele não paga o restante, nem ele nem seu fiador pagam o restante, os outros 80%, em 24 horas, se ele não paga o preço da arrematação, ele perderá em benefício da execução o sinal que ele deu, o sinal de que trata o parágrafo 2º. E o bem vai voltar, então, à praça, voltando à praça, o bem executado, certo? Na Justiça do Trabalho, a nomenclatura não se diferenciava por aquele critério do leilão para bens móveis e da praça para bens imóveis. Aqui no processo do trabalho, primeiro era o leilão e depois era a praça. A praça seria uma segunda tentativa de alienação do bem penhorado, submetendo a esse procedimento de arrematação. Ok? Por fim, no processo do trabalho, a gente vai ter um recurso na fase de execução também, característico da fase de execução, que é o agravo de petição. A gente não vai aprofundar nele hoje, mas a gente precisa saber que aqui, na execução, a gente tem um recurso característico que vai se aplicar da decisão que julga os embargos à execução ou os embargos de terceiro
ou ainda de decisões que vão extinguir totalmente ou parcialmente a execução. Dessas decisões, que julga embargo de terceiro, que julga os embargos à execução do executado, que julga total ou parcialmente extinta a execução, vai caber o agravo de petição, ok? Esse agravo de petição, ele também vai delimitar as matérias e valores que estão sendo impugnados por força do parágrafo 1º do artigo 897. A gente tem, então, 2 tipos de agravo no processo do trabalho. O agravo de instrumento, que a gente já viu que só serve para destrancar recurso, aqui, né? Lá no processo civil vocês vão ver para que é que ele serve lá, mas aqui no processo do trabalho é para destrancar recurso. E o agravo de petição, o recurso característico da execução, que cabe da decisão que julga os embargos da execução, da decisão que julga o embargo de terceiro e da decisão que extingue total ou parcialmente a execução. Esse agravo de petição ele só será recebido quando o agravante delimitar justificadamente as matérias e os valores que estão sendo impugnados. E aí vai se permitir a execução imediata da parte remanescente, ou seja, daquilo que não está dentro do que ele delimitou como sendo impugnado, certo? O remanescente vai prosseguir com a execução imediata. Então, é permitida a execução imediata da parte remanescente até o final, nos próprios autos ou por carta de sentença. Vale a pena a gente falar aqui que, na execução, a gente também pode encontrar uma hipótese de cabimento do recurso de revista. E o recurso de revista na execução só vai caber quando, da decisão do agravo de petição, houver uma ofensa à Constituição. Então, o recurso de revista na execução só cabe em agravo de petição, cuja decisão do agravo de petição, certo? Ofende a Constituição. E assim, a gente termina a nossa aula de hoje. Eu vou encerrar aqui a gravação, para que a gente possa, que a gente não tenha problema para lançar essa aula. E daí a gente prossegue com a retirada de dúvidas.